Olá, pessoas. Meu nome é Tiago, sou estudante de psicologia da Universidade Federal do Sergipe e estou aqui para falar um pouco sobre a minha pesquisa sobre estresse, pobreza e tomada de decisão. Bem, qual a relação entre esses três aspectos? A pobreza, como a gente sabe, é um contexto marcado por uma série de instabilidades e de incertezas. Tudo isso acaba gerando bastante estresse nas pessoas. E o estresse acaba fazendo com que as pessoas tomem decisões desvantajosas. E essas decisões desvantajosas aumentam e fazem a manutenção da pobreza. Os objetivos desse estudo. O principal objetivo é explorar a relação entre esses três aspectos. Já os objetivos específicos é observar de que maneira a vulnerabilidade socioeconômica afeta a maneira como a pessoa percebe o tempo, né? Se ela é mais orientada para o presente, ou se ela é mais orientada para o futuro. Os participantes. Participaram desse estudo 370 pessoas com idades entre 18 e 71 anos. Os instrumentos que a gente utilizou foi a escala de sensações, a medida de desconto no tempo, a medida de aversão ao risco e os Embarra Time Perspective Inventory, que é o inventário de orientação temporal. A escala de sensações foi usada para medir o estresse, a medida de desconto no tempo foi usada para avaliar o quanto o sujeito é imediatista, e a medida de aversão ao risco foi usada para ver a questão da aversão ao risco. O procedimento. Todos esses questionários e inventários foram alocados dentro do Google Forms, né? E aí a gente dividiu em dois questionários, um experimental e o outro controle. O experimental, ele continha uma pergunta estressora, que era: o que você faria se tivesse que pagar todas as suas dívidas agora? Enquanto o questionário controle tinha uma pergunta contemplativa, que pedia para o sujeito falar sobre seus passatempos preferidos. Bem, para ter a amostra, a gente utilizou o método bola de neve. A gente saiu compartilhando e os amigos foram compartilhando com outros amigos e incentivando a participar. Os resultados e a discussão. O procedimento experimental ele não produziu nenhum efeito sobre nenhuma das medidas. Porém, existem alguns aspectos que merecem ser considerados. Por exemplo, a aversão a risco foi muito maior em pessoas desempregadas, o que mostra que se você está no desemprego, é mais provável que você tome decisões pouco ou minimamente arriscadas. Também deu para entender que a renda mensal ela se correlaciona de maneira negativa com o desconto no tempo, ou seja, pessoas com uma renda maior descontam menos pagamentos futuros, então ela é mais sensível ao ganho no futuro do que ao ganho presente. E também pessoas com mais instrução, mais anos de escolaridade, são mais orientadas ou foram mais orientadas para o futuro. Limitações. O experimento foi pouquíssimo controlado, né? A gente criou o questionário e passou para os colegas. E os colegas foram compartilhando. Teve a falta também do impacto do método estressor, né? Era simplesmente uma pergunta, então não gerou estresse, a gente acredita. E também teve a questão da imprecisão da medida de estresse, que foi a escala de sensações. Ela não se relacionou a nenhuma outra medida, né? Então, não foi uma medida precisa. E também tem a questão da amostra, que foi por conveniência, né? A gente foi passando para outras pessoas sem nenhum tipo de seleção. Então, a amostra foi pouco representativa. As conclusões. Primeiramente, o estudo não mostrou, não foi capaz de capturar a relação entre esses três aspectos. Porém, existem alguns aspectos que merecem ser considerados. Como a gente viu lá, pessoas desempregadas são mais avessas ao risco, pessoas com mais renda se preocupam mais com o futuro. Então, isso meio que mostra que a pobreza ou a condição de vulnerabilidade, ela traz consigo não só uma carga de problemas sociais, né, e econômicos, mas também problemas que são psicológicos e que formam uma certa armadilha da qual a pessoa não consegue escapar. Então, a gente defende que para trabalhar esse problema é preciso pensar numa multidisciplinaridade mesmo. Então é isso.